A Igreja Adventista do Sétimo Dia cresce a cada ano. As escolas também. O número de fiéis, o número de alunos, o número de crianças. Mas a pergunta é: estamos crescendo na proclamação do Evangelho? Acompanhe o vídeo neste exato momento e fica até o final. Eu já convido você a deixar o seu like, se inscrever no canal, comenta e compartilha. E todas as referências proféticas do Velho e do Novo Testamento que apontam para o surgimento do remanescente, como último atalaia de proclamação, Cristo vem. Deus suscitou essa igreja para uma missão. Qual é essa missão? Levar essa mensagem. Na sequência, ele dizia: quando será que abraçaremos plenamente e lembrar-nos-emos da condução de Deus em nosso passado e não esquecê-lo? E por fim, até quando persistiremos nós, como antigo Israel, em quebrar nossas promessas ao Senhor e seguir o nosso próprio conselho em lugar do seu? Não adianta a gente olhar para a história e ficar preso a ela. A história é linda, a história nos sustenta, mas a história nos provoca o tempo inteiro. E nos provoca com o quê? O aniversário é importante, não enquanto momento de celebração, mas como um desafio para nós, adventistas atuais. Desde o primeiro adventista, Abel, passando pelos próximos, Enoque, Abraão, e a sequência toda dos heróis da fé. Todos esses adventistas do Velho Testamento cumpriram a sua parte, aguardando Cristo, e Ele veio. Todos os adventistas que nos antecederam, do primeiro, do segundo, do terceiro século, de todo o período medieval, do final do período medieval na Reforma, e os adventistas de hoje, continuam no mesmo percurso, mas a pergunta é: o último período da história, que é o nosso, cumprirá a sua parte? Eu sei que todos os que nos antecederam cumpriram, porque a história revela isso. Mas a nossa história está sendo escrita. E, portanto, a pergunta é: se eu avançar a história e olhar para trás, lá na frente da história, o que eu verei? Cumprimos ou não cumprimos a missão? Dentro dessa perspectiva, há algo que é importante a gente sair daqui com certeza. Que coisa é essa? Está na hora de dizer ao mundo. Isso é o que eu disse há 10 anos atrás. Isso é o que o pastor Ted Wilson pregou há 10 anos atrás. E pegando carona na frase do Wagner, ainda estamos aqui. Pensar que ainda estamos aqui é refletir no fato de que algumas das coisas que deveríamos ter feito, talvez não tenhamos feito. Talvez estejamos nos escondendo, como Laodiceia, atrás de uma máscara. Rico sou, de nada tenho falta. E a mordidão, a letargia, retarda, ainda que Deus não queira, a promessa. Porque Deus é longânimo, não querendo que ninguém se perca, antes que todos cheguem ao arrependimento. E lembre-se que Pedro escreveu isso para os hebreus, não para o mundo. Portanto, a misericórdia de Deus tem segurado o tempo para que o remanescente acorde, porque o mundo já está pronto, faz tempo. O mundo já está pronto desde 1844, mas o remanescente não está. E Deus é longânimo, não querendo que ninguém se perca. Ou seja, a roda da história, que nos conduz até a nossa história, passando por todos os heróis da fé, até hoje, ainda continua parada, porque o remanescente não respondeu. Recebemos um legado da Reforma, com as principais estruturas fundamentais da Bíblia, mas recebemos de presente em Laodiceia, presente esse entregue por Filadélfia, pelos nossos pioneiros, a mensagem que precisa ser demonstrada, pregada, apresentada ao mundo nas suas múltiplas dimensões. A mensagem da vida de Jesus, a mensagem do santuário, a mensagem da lei de Deus, a mensagem presente nas 3 mensagens angélicas, a mensagem do Espírito Santo, que aguardamos ser derramada, e a mensagem de saúde, que ancora o processo do evangelismo como um dos braços do evangelho final. De um lado, as 3 mensagens angélicas, do outro, a mensagem de saúde. Essa é a nossa mensagem. Essa é a nossa identidade. Essa é a identidade de 22 de outubro de 1844, essa é a identidade de 1863, essa é a identidade de 2023.
A pergunta é: abraçamos essa identidade que nos foi revelada pela benesse de Deus? Cumprimos a missão ou somos Laodiceia? A grande pergunta que resta para todos nós é essa. Esse é o quadro daquela época. Nós éramos 206 países. Somos 212 hoje, com a presença adventista. Éramos 61 editoras, somos 60 hoje. A principal delas fechou. Review. Éramos 120 países nas agências da ADRA. Somos 118 hoje. Éramos 7.800 escolas, somos 9.489 escolas hoje. Éramos 18 indústrias de alimentos, somos 23 hoje. Éramos 790 hospitais, somos 1.048 hoje. Sim, crescemos em 10 anos. Sim, modificamos a estrutura em 10 anos. Éramos 1 milhão de alunos, 1.600.000 alunos. Hoje somos 2 milhões de alunos nas escolas adventistas no mundo inteiro. Sim, nós crescemos. Éramos 17 milhões lá em 2013. Somos 21 milhões e 900 hoje. Éramos 232 mil funcionários na igreja. Hoje somos 323 mil. Éramos 3.200 crianças. Somos 4 milhões e meio de crianças hoje. Sim, crescemos. Mas a pergunta é: crescemos o suficiente na proclamação do Evangelho e não no número de membros ou no número de pessoas? Ou seja, crescemos em envolvimento ou só crescemos no número de pessoas que descobriram a verdade e se juntaram a nós? Percebe que quando a gente olha para isso enquanto dados, no nosso caso de divisão sul-americana, somos 2 milhões de adventistas. Ou seja, um adventista para cada 272 pessoas. Isso significa que se nós dividimos essa igreja em 4 fileiras, como estamos aqui, de bancos, e eu colocar aqui, pegar os meus amigos para não ficar bravo comigo depois, se eu pegar a Josélia aqui à frente, se eu pegar o Adalto aqui nessa fileira, se eu pegar o Cláudio nessa, se eu pegar o meu xará, Moisés, nessa, e cada um deles começar a pregar para a fileira, essa é a representação. São 272. É disso que estamos falando para terminar a obra. Ah, mas é muita gente. Bom, pode ser que seja. Pode ser que seja, se eu ficar de braço cruzado esperando que caia do céu o estímulo. Mas se cada um de nós pregar para 2 ao longo de um ano, e de cada 2 que nós pregarmos, ou seja, de cada 10, para ficar mais fácil a conta, 20% aceitassem o Evangelho, ou seja, de cada 10 que eu pregar, 2 aceitam. Mas eu preguei para 10, e a mensagem chegou para 10. Se a gente pregar para cada 2 por ano, em 17 anos nós temos 7 bilhões de pessoas que ouviram falar de Jesus. Já passaram 10. Se a gente tivesse começado em 2013, faltavam só 7. Isso se a gente pregar só para 2. Mas tem uns Félix da vida que pregam para 10, para 15, para 20 e adianta o expediente. Tem a TV e a rádio que pregam para milhões e adianta o expediente. Mas enquanto a gente não abraçar a causa e não cumprir a missão, a situação é a de Deus tentando esperar para ver se a gente desperta. A frase mais dura que eu conheço de Ellen White sobre esse período é essa, e me acompanha há um bom tempo. É uma solene declaração que faço à igreja de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar a história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como qualquer pecador comum. Sim, a frase é dura. Não é uma frase para a gente terminar um sermão. Mas não seria justo, 10 anos depois, eu estar aqui na frente, sem me provocar e provocar você a responder diferente disso. E que talvez a frase pudesse ser reescrita, pelo menos aqui, nessa igreja. E em vez de nenhum em 20, fosse 20 em 20. Se essa fosse a resposta, o que eu tenho certeza é que Deus cumpre a sua promessa. Ele volta, porque Ele chama pessoas, Ele chama homens que preparem um povo para permanecer de pé
no grande dia do Senhor. Essa é a missão. Para isso fomos chamados. Para isso estamos aqui relembrando a história de que Deus nos advertiu com mensagens específicas. Em primeiro lugar, para esse tempo, temam a Deus, deem-lhe glória. É chegada a hora do seu juízo. 22 de outubro de 1844. O último sinal com data na Bíblia é o anúncio de Deus. Comecei o juízo. Estou vindicando o meu povo. E o juízo, ao contrário de que muita gente pensa, não é uma mensagem negativa, porque é Deus se levantando para defender seu povo das acusações de Satanás. É Deus dizendo, é meu, é meu, é meu, me aceitou, respondeu sim. E quando ele terminar de revisar os seus e selá-los, ele vem. Mas há uma segunda mensagem na carona dessa, que é o mundo inteiro que precisa ouvir que caiu a grande Babilônia, que enganava o mundo com todas as suas distorções. E a mensagem não é de desgraça, a mensagem é, sai dela, povo meu. Quem é responsável por dizer à Babilônia, sai dela, povo meu, somos nós. É para isso que Deus nos chamou. Essa é a nossa missão. A nossa missão se resume numa expressão que vai num crescendo. Começou o tempo do fim, iniciou o juízo e, portanto, disparou-se a missão, que vai culminar no mais alto dela, que é o alto clamor, ou conhecido clamor da meia-noite. Sim, é fato, ainda estamos aqui, mas igualmente é fato, há um mundo inteiro que precisa ouvir que Jesus vai voltar. E a pergunta que eu faço é, até quando? Você quer ficar aqui? Ou eu quero ficar aqui? Até quando vamos ficar na letargia e não responder, sim, estou pronto, manda o teu Espírito, quero começar a clamar hoje. O link da pregação completa está aqui na descrição para que você possa acompanhar a mensagem por completo. Eu convido você a fazer parte desse canal, se inscrevendo, deixa aí o teu like no vídeo, comenta e compartilha para mais pessoas. Que Deus te abençoe.